Aqui quem vos fala é o Marco Natali, pastor da Igreja Virtual da Ciência Divina. Em minha compreensão, que é diminuta, mas calcada em meditações e reflexões diárias, quem segue a Jesus na esperança de uma salvação eterna, ou por desejar um céu, ou por temer um inferno, não passa de um canalha que barganha conseguir algo em troca de sua crença apócrifa. Não existe nem certeza de que Jesus tenha existido. Eu tenho pesquisado muito o assunto, mas nunca consegui encontrar provas irrefutáveis a esse respeito. E quanto mais pesquiso, mais lodaçal encontro. Então, por que sigo os ensinamentos de Jesus e quero incentivar você a seguir também? Porque percebo neles um bálsamo ao sofrimento humano, um exemplo de vida eivado de ensinamentos edificantes. E isto para mim basta. Não o faço por supor que serei salvo, nem por acreditar que existe um céu ou um inferno. Se Jesus existiu ou não, é para mim irrelevante. O que me motiva a seguir os ensinamentos atribuídos a Jesus é porque esses ensinamentos têm um valor irrefutável. E eu tenho por missão de vida o servir. Creio firmemente que é o que nos cabe fazer. E embora eu não tenha motivação de deixar um legado ou quaisquer coisas desse naipe, embora não veja sentido em cultivar o ego ou produzir uma marca que perdure após meu passamento, é parte de minha percepção supor que se todos nós nos empenhássemos em servir, o mundo seria um lugar melhor para viver. E isso para mim basta. Movido por tal missão, em 2004 criei a Igreja Virtual da Ciência Divina. E durante mais ou menos uns 10 anos dirigi essa igreja aqui no Brasil. E o objetivo da nossa igreja era ajudar as pessoas necessitadas. O que me motivou a abrir essa igreja no Brasil foi ter lido numa revista noticiosa, que eu não me lembro se era Veja, Isto É, Época ou outra qualquer, havia um artigo e o jornalista que o escreveu mencionava que existem 3 museus na cidade de Roma, mantidos pela Igreja Católica, lá no Vaticano. E esses museus cobravam, na época, $25 para você entrar e ver as obras de arte que lá estavam sendo exibidas. Não era qualquer arte, eram artes dos maiores pintores de todas as épocas da humanidade. E por que eles tinham esse acervo? Pense um pouquinho. Imagine uma senhora casada com um homem milionário que é o maior acionista ou proprietário de grandes empresas do mundo. O marido morre antes que a mulher, esse é o padrão. Às vezes essa mulher não tinha filhos, então ela herda a empresa do marido, não tem para quem deixar a empresa, então ela deixa para a igreja dela, que em geral é a Igreja Católica. E todas as obras de arte que o marido colecionou ao longo da vida, também deixa para a Igreja Católica. Então essa igreja é acionista das maiores empresas do mundo. Se eles quisessem, não haveria mais fome na Terra. E é o que diz aquele articulista que escreveu o artigo que eu li naquela revista noticiosa, em 2004. E lá ele conta que se apenas o dinheiro que é cobrado nesses museus, nesses 3 museus, fosse destinado a tirar a fome do mundo, não haveria mais fome no mundo. Se você considerar que a Igreja Católica recebe a herança dessas senhoras que morrem e deixam as suas ações para a Igreja, eles detêm uma fortuna considerável. E se quisessem que não houvesse mais fome no mundo, não haveria mais com essa fome. Então eu pensei, como é que eu faço para ajudar isso? Como é que eu posso criar uma igreja que doe todo o dinheiro que angaria através dos dízimos para as pessoas necessitadas? E aí procurei a Igreja da Ciência Divina nos Estados Unidos para pegar uma representação. Fui fazer cursos para ser pastor. Eu tenho 3 formações em teologia hoje e abri a igreja.
Deu um trabalho grande abrir essa igreja. Por quê? Porque no Brasil não se cogitava de uma igreja virtual, não havia previsão legal sobre isso. Então teria que haver uma sede física. Eu tive que alugar um imóvel para conseguir que a igreja fosse criada legalmente. Um imóvel que eu nunca utilizei. Assim que a nossa igreja foi criada e teve um reconhecimento no Diário Oficial como sendo uma organização de utilidade pública, eu devolvi o imóvel, porque a nossa igreja é simplesmente virtual. E por que ela é virtual? Pelas razões que estão na Bíblia. A Bíblia, em várias citações, diz que Deus não frequenta, não habita, não gosta de construções feitas pelas mãos dos homens. Portanto, ele não está em nenhuma igreja. Se você quer entrar em contato com Deus, Jesus ensina: vá para o seu quarto, tranque a porta e comungue com Deus. Essa é a maneira de você encontrar a Deus. E não em cultos, nem em celebrações, nem dentro de templos ou sinagogas. Ele não está lá. Ele está no seu coração e você entra em contato com ele quando você ora. E a Bíblia também explica a diferença entre orar e rezar. Rezar é você repetir palavras decoradas. Não tem valor para Deus. O que tem valor para Deus são as orações que devem brotar do seu coração e não de palavras decoradas. Bom, tudo isso está na Bíblia e se você quiser entender isso da maneira correta, você deve encarar certos fatos muito interessantes. Um deles é que a Bíblia que você conhece não é a Bíblia original. A Bíblia original foi criada por Marcião. E Marcião não gostava do Deus do Velho Testamento, não apreciava a fé dos judeus, porque o Deus do Velho Testamento mandava em várias passagens que o povo judeu invadisse outros povos e matassem todos, inclusive mulheres e crianças, e até bebês de colo. Está na Bíblia. Então Marcião não aprovava essas citações e ele criou aquilo que foi o primeiro Novo Testamento, porque ele separava Jesus do Deus dos exércitos, lá dos judeus, que mandava fazer todas essas atrocidades. E ele falava que Jesus mencionava um Deus que era Pai, um Deus que era todo benevolente, um Deus que pregava a você um comportamento ético, um comportamento de respeito, de bondade, de caridade, de gratidão, de generosidade. Bem diferente daquele Deus do Velho Testamento dos judeus. Começo dizendo isso, tem muito mais coisa para ser falado sobre isso, mas não vou me estender hoje. E quando eu criei essa igreja em 2004, o objetivo era pegar todo o dinheiro que angariássemos e devolvê-lo na forma de benefícios às pessoas necessitadas. E aí o que fazíamos? Dividíamos todo o dinheiro angariado em 6 partes e doávamos a 6 igrejas diferentes em diferentes regiões do Brasil. Igrejas do sertão nordestino, do sertão da Bahia, do interior de Minas Gerais e de algumas das cidades próximas aonde estava sediada a nossa igreja virtual. No caso, nesse tempo eu morava em Sorocaba, doava para igrejas que faziam obras em Sorocaba, em Itu e em Votorantim. Só que, por uma inspiração divina, uma senhora nos mencionou que não deveríamos doar dinheiro, deveríamos doar cestas básicas, porque todas as igrejas têm fiéis dentro de sua congregação que necessita sobreviver e tem dificuldades para isso. E essa ideia me pareceu bastante razoável, então eu avisei essas 6 igrejas que a partir do próximo mês eu não faria mais doações em dinheiro. A nossa igreja faria doações em cestas básicas. E o que aconteceu? Nós doávamos a 6 igrejas, de regiões diferentes. E de repente, essas igrejas cujos pastores entravam em contato conosco e pediam doações em dinheiro, nunca mais entraram em contato conosco. Então, note bem, não foi 1, 2 ou 3 igrejas que pararam de entrar em contato.
foram todas as 6, o que comprova que eles estavam se apropriando desse dinheiro ao invés de ajudar as pessoas necessitadas. Isso me chocou, e me chocou tanto que eu encerrei as atividades da nossa igreja virtual por alguns anos. E agora estou retornando porque descobri uma maneira de atuar. O que acontece é que naquele tempo nós não tínhamos nossas obras sociais, porque o que angariávamos não era suficiente para fundar essas instituições. Então, nós dividimos tudo o que angariávamos e distribuíamos para essas igrejas na esperança de estar fazendo aquilo que a Bíblia nos diz e que nos ensina: destinar o dízimo na ajuda dos necessitados. Porém, percebemos que não estava funcionando, porque quando sugerimos a possibilidade de doarmos cestas básicas, essas igrejas que recebiam as nossas doações simplesmente desapareceram. Não queriam mais saber. Eles queriam mesmo era dinheiro, né? E acontece que a maioria das igrejas que a gente conhece por aí possui pastores que não são éticos, que não são pessoas voltadas ao bem do próximo, como nos ensina a Bíblia. E nós vemos pastores que têm carros importados, alguns têm aviões e helicópteros particulares, alguns se dedicam a comprar e colecionar fazendas, outros moram em palacetes, alguns têm casas em Miami e alguns até constroem templos faraônicos, que não são necessários, porque a Bíblia diz que Deus não frequenta templos construídos por mãos humanas. Bom, dado todas essas circunstâncias, eu resolvi que nós vamos reconstruir. Estou fazendo isso neste momento. Estamos reconstituindo a nossa igreja virtual da Ciência Divina, onde pegaremos a doação do seu dízimo e o distribuiremos aos necessitados. E iremos além. Nós vamos prestar conta todos os meses desse dinheiro angariado e do destino que foi dado a ele, mostrando inclusive recibos das doações que fizermos. Tá bom? Só que como nós não temos ainda recursos suficientes para criar instituições, nós vamos doar esse dinheiro para o atendimento médico de pessoas necessitadas, para a compra de remédios, para o implante de qualquer tipo de recurso que possa ajudar a pessoa que tenha um membro decepado, para, enfim, facilitar a vida das pessoas, doando cadeiras de roda, próteses e o que for necessário para que elas se sintam melhor. Tá bom? E o que é melhor? Em relação a todas as demais igrejas que conhecemos, uma vez por mês, enviaremos aos nossos fiéis um relatório a respeito de onde foi destinado esse dinheiro e os recibos que acompanham essas doações, para que cada participante da nossa igreja, cada fiel, esteja ciente de que o dinheiro dele está sendo destinado a ajudar o próximo, a beneficiar o necessitado e não a locupletar pastores. Então acho que a nossa igreja tem sido e será cada vez mais uma instituição ética que merece a sua doação. Outra coisa, nós fornecemos aos nossos fiéis uma série de vídeos como este que você está recebendo e uma série de informações e textos e até livros, né? Gratuitamente. O valor que você deposita como dízimo não é destinado a pagar os seus estudos. Tudo que nós fornecemos a você é gratuito. O objetivo da nossa igreja é fazer com que o seu dízimo seja destinado a ajudar o próximo. Então esse valor, ele não é feito, quando você faz uma doação, para pagar esses estudos, e sim para ajudar o próximo, e sobre isso prestamos conta de tudo que recebemos e mostramos aonde que é destinado esse valor, para que os nossos fiéis saibam que o dinheiro deles não está sendo tirado para proveito do pastor apenas. Para evitar a cisânia
Se você não sabe o que é cisânia, pesquise na internet. A cisânia é uma espécie de inveja e de orgulho quando você doa mais dinheiro do que o outro. Então, para que ninguém saiba quanto você doou e para que ninguém compare a sua doação com a doação das demais pessoas que são nossas fiéis, você receberá um número a partir do momento em que você se inscreva nos estudos de nossa igreja. E o nosso relatório mensal apenas publica o número do fiel e o valor que ele doou, para que você, sendo fiel e sabendo o seu número, saiba que o valor que está ali anotado corresponde à verdade. Ou seja, você não está sendo enganado de forma alguma. E você saberá para onde se destina todo o dinheiro doado. Nossa recomendação é que você nunca conte aos demais membros da igreja qual o seu número. Isso é um segredo entre nós, a igreja, você e Deus. Você saberá que nós estamos cumprindo a nossa parte. E ninguém precisa saber se você doa menos ou doa mais do que outras pessoas, porque isso seria cisânia. Então acho que eu esclareci neste pequeno vídeo parte das verdades que nós propomos ofertar a você, e você saberá onde está pisando, em que instituição você está ingressando, e saberá que somos transparentes, honestos e éticos, a ponto de prestar conta daquilo que você doa à nossa igreja, que é o mesmo que doar a seu próximo, ao seu semelhante. Em outros vídeos falaremos mais das características de Jesus, as características verdadeiras. Então, observe, estaremos nos pautando nos ensinamentos de Marcião, que via Jesus como representante de um Deus Pai, um Deus benevolente e generoso, e não aquele antigo Deus do Velho Testamento, que mandava assassinar pessoas, invadir povos, matar todo mundo, inclusive animais de estimação, crianças e bebês. Nós, então, representamos a mensagem de Jesus em relação àquele Deus Pai que Jesus mencionou. Quando você faz uma doação do seu dízimo integral para uma igreja e seus bens materiais não melhoram, você pode desconfiar que essa igreja a quem você está doando não está dedicando esse dízimo ao sustento de pessoas necessitadas. Por isso a vantagem de você doar à nossa igreja, porque aqui nós doamos aos necessitados, prestamos conta mensalmente para que você saiba que está cumprindo aquilo que consta na Bíblia e faz por merecer a promessa de Deus, que diz que abençoará em medida cheia, recalcada e transbordante aquele que contribui com o seu dízimo. Obrigado pela sua presença amiga e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!